Bom, hoje nossa aula é sobre reprodução. Nós já falamos algo em duas aulas anteriores sobre os dois sistemas genital, o sistema genital masculino e sistema genital feminino. Hoje nós vamos juntar e falar como que ocorre certamente essa reprodução. Apesar de que quando a gente estuda o sistema genital masculino e feminino, a gente já fala alguns detalhes sobre a reprodução humana. Mas como que ela ocorre, para que ela serve, a gente vai ver tudo isso detalhadamente agora nessa aula. Na verdade, para que serve o sexo? O sexo ele tem a finalidade de perpetuar a espécie, ou seja, garantir que aquela espécie ela tenha futuros, que ela deixe seus descendentes, ou seja, dar origem aos novos seres para continuar aquela espécie, para que ela não se entre em extinção, por exemplo. O sexo também, ele tem sim sua atividade sexual, função sexual, tem a questão da obtenção de prazer, de alegria, né? A questão que entra aí o afeto, carinho, mas a real função do sexo é a perpetuação da espécie, ou seja, garantir que a espécie tenha continuidade, que ela não pare por ali. Mas quando a gente fala em perpetuação da espécie, a gente precisa da junção dos dois gametas. O gameta masculino, que é o espermatozoide, juntamente com o gameta feminino, que são os óvulos. Quando a gente vê esses dois gametas, eles são gametas que são haploides, ou seja, são unicelulares e precisam se unir, e é a partir da união desses dois gametas, tanto o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, que vão dar origem a um novo ser. Para que o homem libere o gameta masculino, que no caso é o espermatozoide, ele precisa que haja ejaculação. Essa ejaculação normalmente ela acontece, né, através da relação sexual, quando há estímulos, onde a uretra põe para fora do corpo o esperma. Ele recebe o nome de esperma porque, lembra quando a gente viu lá no sistema genital masculino, ele vai recebendo os líquidos seminais, líquido prostático, e passa a receber o nome de esperma. A cada ejaculação, normalmente são expelidos de 2 a 4 milímetros de esperma, sendo que cada milímetro contém 100 milhões de espermatozoides. Ou seja, em cada ejaculação, o homem expele de 2 a 4 milímetros, ou seja, de 200 a 400 milhões de espermatozoides. A mulher é diferente. A mulher, ela tem a saída de um único óvulo. Eventualmente, isso raramente, pode ser expelidos dois óvulos. Eles saem lá das tubas uterinas, lá do ovário, e vai se alojar onde? Na tuba uterina, tá? Ele fica lá esperando o espermatozoide. A mulher, para que ela libere esse óvulo, eles têm que estar no seu período fértil. O que é período fértil? É onde a ovulação ocorre. Olha só, o período fértil da mulher ele pode variar aí de 26 a 32 dias, mas o mais comum são 28 dias. O que é período fértil? A mulher, ela tem a menstruação que a gente viu, que é quando não há fecundação e é jogado para fora tudo aquilo ali que era preparado para esperar o óvulo. Esse período é em torno de 7 dias. Após a menstruação, a mulher começa de novo a entrar no seu período fértil. Entre o 11º ao 16º, é mais garantido que ela tá o quê? A cada dia ela expele um óvulo. Esse óvulo vai esperar um espermatozoide para ser fecundado. Passou esse período, ela não está fértil mais, ou seja, ela não tem a liberação mais de óvulo. Não houve a fecundação, novamente a menstruação. Então, esse período fértil é quando a mulher está o quê? Ovulando, pronta para reprodução. É o período favorável à reprodução. Quando a mulher libera esse óvulo, então há a fecundação. O que é a fecundação? É a junção, no caso do espermatozoide, quando ele consegue chegar até a tuba uterina e fecundar o óvulo.
A partir do momento que houve a fecundação, a junção do espermatozoide com o óvulo recebe o nome de zigoto. Lembra que eu falei para vocês que são expelidos em torno de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Lembrando que somente um consegue entrar, ou seja, fecundar o óvulo. De 400 milhões, somente um. O espermatozoide ele é muito sensível. Mesmo ele recebendo aqueles líquidos, né, o líquido prostático, o líquido seminal, que protege contra a acidez da vagina, ele morre muito facilmente. Então, somente um consegue fecundar o óvulo. Quando não há fecundação, esse óvulo ele vai se degenerar, como a gente viu também na aula anterior, e o útero vai se desfazer daquele ninho, formando e dando origem a nossa famosa menstruação das mulheres. Ou seja, é como se fosse para limpar o útero, para começar de novo totalmente um novo ciclo. Mas se houve a fecundação, então o que aconteceu? Uma gravidez. Depois de alguns dias de fecundado o embrião, ele vai fixar no útero, né? Ele vai ser protegido aí pela mãe, através da bolsa, né? Que contém um líquido amniótico que a gente vai ver, que ele é responsável, esse líquido, para que proteja contra choques, né? Ou seja, pancadas, para que o neném não sofra nenhuma movimentação estranha dentro do corpo da mãe. O primeiro sinal da gravidez é o atraso da menstruação. É um dos mais comuns, lógico, tem outros sintomas, enjoo, né? As mulheres sentem algumas mudanças no corpo devido à movimentação dos seus hormônios. A gravidez normalmente ela dura 9 meses, como eu também já disse, hoje não se fala meses, e sim semanas. Trabalha-se em torno de 40 semanas. Né? A mulher normalmente pode prosseguir suas atividades normais, porque a gente gosta de lembrar que gravidez não é sinônimo de doença. Porém, algumas gravidez são de risco e requer cuidados específicos. O certo é que faça um acompanhamento médico, ou seja, o famoso pré-natal, para acompanhar mensalmente aí como que tá essa gestação. Então, a mulher ela tem duas ligações muito fortes com o feto. No caso, é o cordão umbilical e a placenta. A placenta que envolve e dentro fica o líquido amniótico que protege e o cordão umbilical é aqui por onde passa todos os nutrientes necessários para o bebê. A mãe que manda aí através do cordão umbilical é a ligação mais forte que tem todos os nutrientes. Quando a gente fala em gestação, aqui são as fases, ou seja, o desenvolvimento desse zigoto, embrião, feto, é o que a gente vai ver. Olha só, houve a fecundação e depois a fixação do embrião na parede interna do útero. E essa fixação chama-se nidação. Então, quando fixa, houve a fecundação, ou seja, a junção do espermatozoide com o óvulo, vai haver a nidação. Então, aqui, ó, a nidação é quando aqui já está fecundado, ele vai colar na parede do útero para formar o cordão umbilical e, posteriormente, a inserção dos nutrientes para o feto. Então, nós temos o período embrionário, que são os 3 primeiros meses, onde o coração já começa a bater, porque quando você faz uma ultrassom, a primeira coisa que a gente vê é o coraçãozinho batendo. É o primeiro órgão que começa a funcionar. No período fetal, que vai do 3º ao 9º mês, aí você já consegue ver o sexo, né? Outros órgãos que vão se formando. No final do 6º mês, ele já está pronto para nascer, porém, alguns órgãos ainda estão imaturos, tá? Existem 2 formas de parto. Teve toda a gestação e chegou aí agora o período do nosso parto. Nós temos o parto normal e o parto cesáreo. Antigamente não se falava em parto cesáreo, somente parto normal. Hoje, né, nós já temos o cesáreo, que foi criado aí há muitos anos, para que houve já a morte de muita mãe, muita criança, pelo somente o parto normal. Porque o parto normal, ele requer algumas regrinhas para que a mulher esteja esse parto normalmente. Ela vai sentir as contrações, né, a bolsa vai se romper, vai perder o líquido, e o bebê começa
a ser expelido pelo útero. Ou seja, ela começa a ter as famosas contrações, essas dores, que são, na verdade, o útero tentando expulsar o bebê. Só que esse bebê ele tem que estar na posição que a gente fala fetal, que é a posição de cabeça para baixo. Quando não há todas essas características, não tem contração, a mulher não sente dor, o bebê não está encaixado, opta-se pelo parto cesáreo, onde ele é programado com antecedência, tem anestesia, o corte, onde a criança é retirada pelo médico. O parto normal, então, ela acontece pelas seguintes fases, como eu disse. Primeiro, ao rompimento da bolsa, as contrações, né? O líquido ele vai ser expelido e posteriormente o útero começa a fazer contrações fortes para que o bebê seja expelido. Essas contrações cada vez vão ficando mais fortes até que o neném, no caso, esteja nascido de parto normal. Já o parto cesáreo, há uma incisão na pele, né, no útero, onde o neném é retirado, com o uso de anestésico, não sente dor, então é mais tranquilo. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui como que se formam os gêmeos. Eu acho que tem muita gente que tem muita curiosidade. Existem duas formas de gêmeos, os gêmeos univitelinos e bivitelinos. Como assim? Univitelinos é quando a mulher libera um único óvulo fecundado por um único espermatozoide, porque só um espermatozoide que fecunda o óvulo. Esse óvulo fecundado, que chamou zigoto, vai começar a se dividir. Só que ele vai ter uma divisão diferente, ele vai se dividir em dois. E aí vão ter dois novos indivíduos idênticos e do mesmo sexo, porque vão ser vindos de um único zigoto, no caso um único óvulo. São chamados de univitelinos, são gêmeos idênticos e são do mesmo sexo, ou duas mulheres ou dois homens. Mas também ocorre o fato onde a mulher eventualmente e dificilmente libera mais de um óvulo. Aí cada um vai ser fecundado por um espermatozoide, vão ser gerados em placentas diferentes e são chamados de bivitelinos. Nesse caso aqui, eles podem ser de sexos opostos, pode ser uma menina e um menino, ou duas meninas ou dois meninos, mas como em placentas separadas e não são idênticos. Nesse caso aqui, eles são idênticos e do mesmo sexo, porque provém de um único óvulo, chamado univitelinos. Os bivitelinos é quando tem dois óvulos que são fecundados por dois espermatozoides, cada um com o seu, são gerados em placentas diferentes e é como se fosse duas gestações independentes. São chamados e conhecidos por bivitelinos. Então aí é um pouquinho da nossa reprodução humana, espero que vocês entendam um pouquinho melhor sobre como ocorre essa perpetuação da nossa espécie.